DNA Kizomba. Estamos no Espaço Calema, aqui em Lisboa, na zona do Arieiro, uma discoteca africana. A discoteca é esta que tem recebido vários artistas e também DJs. A gerência da casa cedeu espaço para DNA Kizomba realizar várias entrevistas. Hoje o nosso convidado é Conde. Conde, uma figura da música de Angola. Olá Conde, bem-vindo. Obrigado, olá Carlos Pedro. É sempre um prazer ter-te aqui entre nós. Esta é das muitas entrevistas que já realizamos. Onde é que nasceste? Eu nasci em Angola, Luanda, capital, né, do país. Embora a minha origem seja de Banza Congo, que é conhecido como Zaire, né? Pronto, né? Fui registrado praticamente em Luanda, porque a minha origem. Eu nasci muito pequeno, acho que os meus pais estavam a emigrar nessa fase, tinha 0 anos, se for a contar, e levaram-me para Luanda e fui registrado em Luanda. E pronto, desde sempre, né? Foi-me assim dito que eu nasci em Luanda e ficou. Até um dia me contar, então pronto, quando nasceu em Luanda, é lá onde eu fui registrado, aos 22 de 2 de 1981. E o teu nome artístico é um nome muito sui generis? Pois é, o meu Conde é com capa. As pessoas dizem Conde será que tem a ver com o Conde da realeza e tal, essas coisas todas. Não tem nada a ver. Eu fiz não, os amigos sempre me chamaram assim, porque desde pequeno, como Condua é o meu nome de registro, desde pequeno eu acho que era um bocadinho pesado para mim, eles começaram a me chamar Condinho, porque era mesmo miúdo. Então quando me atingi a idade adulta, claro, Condinho já era um bocadinho também fora, né, do contexto, para mim já era uma pessoa adulta. Fiquei o Conde, mas com capa, que é o diminutivo de Condua. Então meu Conde não tem nada a ver com o Conde, né, propriamente escrito e dito. É um diminutivo do nome Condua. Relativamente à música, começas no Cacenda. Com um grupo de amigos. Começou assim, porquê? Porque naquela altura, eu tinha 12, 13 anos, eu acho que havia um movimento a surgir nessa época do rap, todo jovem queria fazer rap e quem não tivesse um grupo era um bocadinho excluído. Então eu também não quis ficar, quis estar na moda, né? E quis fazer parte desse movimento que se deslocava para um certo sítio no bairro e ficavam lá a mostrar o talento. Isso era o improviso, falar da vida, do que acontece no bairro. Então arranjei um certo grupo onde fazia parte dele o meu irmão, o meu primo e um amigo e passamos a fazer música. Só que depois de muito tempo, claro, né, eu comecei a enverdar para um outro estilo porque do rap, né, fazíamos também um bocadinho de soul R&B, não era assim, porque o hardcore é aquilo do jovem começar a falar, a minha vida, comecei, eu sou melhor que o fulano e etc. E depois tinha que haver um coro. E ninguém fazia melhor o coro senão, pronto, né, senão eu dizia, pá, aqui tem que ter uma parte melódica, e já tinha essas coisas se calhar, e foi vindo. Só que eu pude desenvolver um bocadinho mais a parte musical harmónica no rap e fui abandonando um bocadinho a vocalização, que era, pronto, né, os combates que a gente fazia de improviso. E depois decidi aprender a tocar violão, o que fez com que eu saísse totalmente do rap. Comecei a ser sensível a outros estilos, como jazz, bossa nova, eram coisas que davam-me a ouvir, porque o rapaz que vendeu-me o violão começou-me a dar algumas coisas para ouvir, para eu ter alguma noção do que é música, não é? E deu-me isso para ouvir. E eu ouvindo fui ficando sensível àquilo, fui ganhando gosto desses estilos de música e hoje me tornei numa pessoa totalmente diferente, de intérprete para música também de compositor. E frequentaste alguma escola para aprender a tocar o violão? Bom, escola para o violão não. Isso foi mesmo partilhando com os amigos que eu ganhei essa experiência, perguntando que nota é essa, que nota é aquela. E fui melhorando as minhas técnicas, né, de execução. Agora, passei para poder melhorar um bocadinho a vocalização. Eu achava que era importante saber respirar e etc, essa coisa toda. Porque haviam temas que a gente ouvia dos grandes músicos e dizia, mas como é que ele é capaz de suster a voz durante esse tempo todo? Então eu tinha que ir para a escola para poder aprender e fui realmente. O professor Mateus Júnior, bem conhecido, acho que quase todos os músicos o conhecem porque passaram por ele, deu-me essa ajuda durante 6 meses.
E daí, claro, foi um exercício que eu fui fazendo para poder também desenvolver a minha capacidade vocal. A primeira música publicada, curiosamente, não faz parte, ou depois fez parte do teu primeiro álbum, que é o tema Cantei. Pronto, a Armanda Cunha, né, na altura, que era uma cantora que queria aparecer, já gostava de me ouvir cantar. Então o que é que acontece? Ela conseguiu um apoio para poder gravar um projeto musical e achava que eu, pronto, também seria, como é que eu posso dizer? Acho que seria, pronto, quando a gente tem uma arma escondida, né, algo escondido, uma surpresa para poder surpreender as pessoas nesse álbum, ela foi me buscar e disse, olha, quando eu preciso que tu faças parte do meu álbum cantando 2 ou 3 músicas, só para dar um impacto maior, eu disse, olha, eu não sou conhecido, né, na mídia eu não sou conhecido. Ela disse, não, mas é para acho que o teu talento e ajudar um bocadinho, porque eu canto, mas tenho limitações e eu não posso voltar para trás porque já tenho o dinheiro, já tenho o apoio e é para escolher-te a ti para poder fazer um dueto comigo e depois cantar algumas músicas só para poder dar um impacto maior ao álbum. Disse, vamos tentar. E com uma oportunidade, era... Pronto, eu já tinha alguns temas que eu sonhava um dia serem produzidos por grandes músicos. E eu, assim que vi essa oportunidade, disse logo, pronto, o que é que a gente é capaz de fazer? Olha, vamos para Portugal, não sei o que, olha, então é agora. É agora, podemos ir, não há problema nenhum. Eu já tinha referências do Lito Graça, já tinha referências da banda, né, que acompanhava as gingas na altura, que faziam as produções. E eu disse, só tem que ser com esses nomes. E o Cantei veio assim. Quando nós chegamos a Portugal, o Mayuku foi que nos recebeu, apresentou-nos vários músicos e eu disse, eu quero conhecer o Lito Graça. E ele disse, mas o Lito Graça é baterista. Sim, eu quero conhecer o Lito Graça, que eu sei que ele é um bom produtor. E quando conheci o Lito Graça, disse, olha, eu tenho um tema que é totalmente diferente na altura. Para quem quisesse, por exemplo, entrar para a música comercial, o Cantei não tinha nada de comercial na altura, que era uma música totalmente... era muito tradicional e as rádios quase não passavam esse género de música. E se a gente quisesse vender pensando nessa música, não ia dar certo. Mas foi totalmente o contrário. Eu acreditava que era um grande tema e fiz questão de gravar esse tema e disse, olha, eu quero gravar esse tema. Independentemente a gente, pronto, né, produzir outros temas, porque o Lito Graça tinha que tocar bateria em alguns temas, eu disse, eu quero produzir esse tema. Nós vamos para a Holanda e quando voltarmos, eu queria encontrar já a base pronta, porque eu vou meter já aqui o violão. Quando voltar, eu quero ver a tua ideia. E quando voltei, foi um espetáculo. Estava pronta. Gravamos o Cantei e, o que eu, pronto, por incrível que pareça, sempre aconteceu isso. As pessoas diziam, mas essa música não é tua, você cuidado, não assuma como tua, você deve ter ouvido noutro sítio, não nos tragas problemas, porque esse é um tema que é muito parecido com o do teu talento. E ele foi confundido durante muito tempo. Eu disse, a música é minha, eu não tenho dúvidas nenhumas, então vamos fazer o seguinte, eu vou registá-la já antes de ir, porque esta música eu registrei ela muito cedo na SPA. Eu disse, eu vou registá-la já, porque o Lito disse, olha, tenta registrar. Se alguém disser, porque o Tatalandes, etc., já tinham músicas registradas há muitos anos. Gravei o Cantei e quando trouxe para Angola, ela escolheu como música promocional do álbum. Eu disse, eu acho que devias ser a tua, mas não, vamos tentar essa. E assim foi. Promovemos a música e foi durante uma semana telefonemas para a rádio, quem canta, a música é nova, queremos saber quem é. Então comecei a aparecer na televisão e o álbum vendeu que é uma coisa louca. Então vais dar-nos o prazer de ouvirmos, tocares e cantares o Cantei. Cantei para os deuses em ensino para salvar minha terra e afugentar a desgraça e mandar embora a tristeza que em jejum se expande sobre ela. Quero tocar no quizás que faz dessa terra tão bela. Nas lavras a seca se esconde, que mesmo com o rio não nasce a semente. E os deuses fizeram chover, porque a minha terra já estava a morrer. Choveu poeira de vento
de dia e noite tão relento. E em dias tudo mudou, o povo da terra esquecida ficava perdido no tempo. Nas lavras a seca se esconde, que mesmo com o rio não nasce a semente. E os deuses fizeram chover, porque a minha terra já estava a morrer. E como era de esperar, com o auxílio do povo ela nasceu e ouviram-se cantos e coros para Deus em Zambi. Só agradecer, só agradecer. DNA Kizomba.